Audio Jungle. Audio Jungle. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Alô Saúde. Gente, esse programa é incrível porque ele trata de um assunto que eu sou apaixonada, que é sobre saúde. E saúde em todos os aspectos da vida, em todas as esferas da nossa vida. E hoje, para apimentar esse programa, para descontrair esse programa, eu trouxe uma convidada sensacional, que às vezes você pode pensar, mas o que tem a ver uma advogada num programa de saúde? Você vai perceber no decorrer da entrevista quão importante é termos uma advogada voltada para direito de família. Eu vou chamar o nosso break e já eu te conto quem é a nossa convidada de hoje. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Voltamos e com ela, com uma advogada incrível, 20 anos de experiência na área de direito de família, planejamento sucessório. E agora sim eu posso contar quem é a nossa convidada. Nada mais que doutora Renata Paranaguá, uma querida, uma amiga, uma parceira e que vai te contar um pouquinho sobre a trajetória dela na área do direito familiar e as consequências de que quando não cuidamos do planejamento sucessório. Mas ninguém melhor que ela para contar quem ela é. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Antecipadamente já quero te agradecer pelo convite, que tão prontamente aceitou. E eu quero que você compartilhe agora com o nosso público um pouquinho sobre quem é você, o que é o Paranaguá Advogados, e para iniciarmos o nosso bloco falando sobre planejamento sucessório, prevenindo conflitos familiares, preservando assim a saúde da família. Muito obrigada pelo convite, Maria. Você sabe que eu fiquei muito feliz, por isso que foi prontamente aceito. O tema, né, chamou muito a minha atenção, porque como você falou, o que tem a ver uma advogada de família aqui para falar sobre saúde? E estou muito feliz pelo convite
e para poder compartilhar as informações de uma forma que a gente vai poder conectar, né, o seu trabalho com o meu trabalho, que faz muito sentido. Então, como foi falado, meu nome é Renata Paranaguá, eu sou advogada, sou sócia, fundadora, na verdade, do Paranaguá Advogados. O nosso escritório, ele é 100% voltado para a área de família. Não começou assim, tá? Inicialmente, ele era um escritório voltado para trabalhista e previdenciário. A área de família não foi uma área que eu escolhi, mas foi uma área que me escolheu. Então, diante de vivências, né, de situações, de condições que eu passei no decorrer da minha vida, depois eu entendi o porquê que tudo isso aconteceu, para que hoje eu pudesse acolher da melhor forma possível as dores, os problemas de cada família que me procura no escritório. E eu sou casada hoje com o Marcos, mãe da Maria Tereza, do Renato, um casal lindo, maravilhoso, meu orgulho, sim, meu legado. Sim. E obrigada mais uma vez por estar aqui. E assim, você trabalha muito voltada à holding familiar, não é? Porque uma das coisas que nós temos percebido é que tudo de última hora, tudo feito de última hora, não fica feito e nem bem feito. Cumpre-se o dever. Por isso que é muito importante que a gente entenda um pouquinho sobre essa questão desse planejamento sucessório. Então, o nosso público de casa talvez esteja realmente se perguntando por que hoje no Alô Saúde nós estamos assistindo uma entrevista com uma advogada de família. Eu vou te explicar. Eu trabalho com a medicina integrativa e nós trabalhamos muito na prevenção das doenças, na prevenção dos transtornos mentais que podem virar doenças. Aí não tem mais jeito, você vai para o psiquiatra, às vezes pessoas ficam internadas por conflitos que podem ser prevenidos. Então, por isso que para o nosso público do Alô Saúde, eu achei muito pertinente trazermos uma advogada que vai contar para você um pouquinho de coisas que ela já vivenciou sem expor seus clientes. Claro, ela como advogada sabe melhor que eu sobre a ética, mas contar sobre situações, conflitos que podem gerar, pode surgir problemas. Nós vemos aí pessoas que estão com o patrimônio acabado, dilapidado, porque não aceitam aquilo que precisa ser feito. E então é muito importante para que nós preservemos a nossa saúde familiar, estarmos voltados, né, rodeados de profissionais de áreas afins. Por exemplo, um advogado que faz um planejamento sucessório, que planeja tudo isso, que antes de eu morrer, eu não quero deixar esse problema para os meus filhos, né, eu quero que eles mantenham a paz na família. Doutora, baseado em todo esse contexto que eu acabei de expor, o que você, doutora Renata Paranaguá, já vivenciou em consultório, em escritório, que levou os familiares a adoecerem a família, que é a base da sociedade? E se houve algum caso que você considera importante, que poderia ter sido evitado se simplesmente entendessem como prevenir essa doença na família? Maria, na verdade, todos os casos, né, voltados à família, que não são casos que foram cuidados de forma preventiva, né, todos eles geraram doenças, né? Como você fala, a questão já da saúde mental que acaba sendo afetada, não tem como não afetar. Existe até um dado da OMS, né, que fala que o maior número de doenças que acontecem, né, tipo assim, doenças mentais, sim, elas são geradas, a origem é no seio, no núcleo familiar. Então, é muito sério isso, né? Porque, querendo ou não, é um lugar onde se busca conforto, o acolhimento, aí você entra, né, em conflito com problemas que não precisavam ser vividos. E então, quando você até falou a questão da holding, né, que é a questão do planejamento sucessório, o planejamento sucessório, como planejamento familiar, ele vem justamente para evitar que
essas questões, elas acabam acontecendo, porque não tem como não acontecer. Então, vamos lá. Você falou a holding. A holding, ela é uma ferramenta do planejamento sucessório. Então, muitas vezes, aqui na nossa região é mais complicado, as pessoas não têm muito o hábito do prevenir, né, do planejar. Né? A gente atua no Brasil todo, então assim, é interessante isso, mas de sul, sudeste, as pessoas elas têm uma consciência maior sobre essa questão do prevenir, do planejar. Aqui na nossa região ainda não, é um trabalho que tem anos aí que a gente está trabalhando, mas que as pessoas estão aceitando melhor agora. Mas vamos lá, quando a família ela me procura, muitas vezes agora quando elas me procuram falando em hold, muito porque tem a mídia, né, muito marketing em cima disso, eu já pergunto logo assim, por qual razão ela está procurando. Se é para uma proteção patrimonial, se é para um benefício tributário, ou se de fato elas estão pensando na família. Sim. Então vamos lá. Muitas pessoas, quando procuram para fazer isso, elas estão pensadas nessa parte do material e não pensam assim, depois que você traz isso para elas, esse grau de consciência, elas, peraí, deixa eu pensar, eu não tinha pensado sobre isso. E é a hora que a gente começa, né, a tirar camadas, a gente vai separando as informações, vai trabalhando o grau de consciência, e você fala assim, nossa, que bom que eu vim para resolver um problema e eu estou vendo que realmente eu preciso resolver este, porque é muito comum. Toda família, geralmente as famílias, né, vamos supor, pais, filhos, mas é muito comum ter filhos que são criados com os avós, um sobrinho que é criado como filho, geralmente é aquele que muitas vezes traz todo o suporte para aquele casal, né, os detentores do patrimônio, e por não pensar nesses detalhes, o que acontece? Quando eles vêm a falecer, eles estão de fora. É muito comum um filho afetivo, criado ali, ó, meu pai, minha mãe, tá ali, e aí não organizam o planejamento, não organizam o patrimônio, não regulamentam as relações, e aí o que acontece? A pessoa vem a falecer e a pessoa que até então era criada como filho fica totalmente de fora. Sim. Porque, infelizmente, não é o tamanho do patrimônio. Não Exatamente. É. Sobre esse não é o tamanho do patrimônio, nós vivenciamos em famílias, assim, onde às vezes a pessoa não tem nada material para deixar, a não ser uma casa, pode ser uma casa, minha vida, e que na hora que morre o patriarca, ou enfim, a pessoa realmente, ela mostra quem ela é. Agora, a doutora Renata abordou algo que, como eu trabalho lá com transtornos mentais, ela falou algo sobre os filhos afetivos. E esses filhos afetivos, eles sentem a rejeição, não é, doutora Renata? Sim. Naquele momento onde não são aceitos ali naquele partilhar, né, na partilha dos bens, porque Sim. ele se considera filho afetivo, mas de fato ele não é. Sim. Então existe sim toda uma situação emocional envolvida, um transtorno que será gerado, quer seja de rejeição, um transtorno de insônia, né? A pessoa acaba tendo uma insônia muito grande, passa noites acordados, e existem pessoas que chegam mais além, que mais para frente nós vamos falar desse mais além, pessoas que quando colocam dinheiro ali no lugar, elas esquecem da afetividade, não é? E elas querem realmente sentir no direito de estarem ali naquela partilha. Por isso que é muito importante você, que tem ou não patrimônio, eu estava recentemente em uma palestra, na verdade uma imersão, onde falou-se que se você tiver um carro, você precisa fazer um planejamento. Se você tiver uma casa, não interessa o tamanho, qualquer bem que você tenha. E se você tiver um seguro de vida, é importante que você deixe ali determinado para quem é aquele Sim. seguro, inclusive a seguradora já pede isso. Por quê? Para evitar exatamente os danos nos relacionamentos familiares. Por quê? Porque como nós trabalhamos na prevenção, é muito importante a gente entender os gatilhos que levam a doenças que podem sim
trazer vícios, dependência e outras coisas mais. Então, doutora, em que momento que uma pessoa pode pensar em fazer um planejamento sucessório pensando no bem-estar da família? Ontem. Ontem? Quando falamos em planejamento sucessório, né? Você pode já começar a pensar até mesmo antes de você ter os seus filhos, né? Quando falamos em planejamento, no planejamento familiar, o planejamento ele pode iniciar também, porque como estamos falando de perdas, quando a gente começa a falar de perdas, não é somente, muitas vezes, um luto de uma pessoa que faleceu, muitas vezes tem um luto de um relacionamento. Então vamos lá, se a gente pode fazer um planejamento familiar, onde o casal ele já está pensando muitas vezes em constituir uma família, por que não já podermos fazer um contrato matrimonial trazendo essas informações? Muito interessante essa pauta que nós queremos agora chamar o nosso break, os nossos patrocinadores, as pessoas que alimentam aqui esse programa e já já nós voltamos. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Oi, goianinhos, eu sou a Carol Pedrosa do do Goiás e eu também tô aqui na Alô TV e eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás que eu vou trazer tudo para você. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos aqui com muita alegria, porque esse bastidor está incrível. Eu fiquei sabendo de coisas que você precisa saber. Eu não sabia e cada vez que eu converso com a doutora Renata, eu fico mais encantada e mais preocupada em fazer esse planejamento, justamente para prevenir problemas da minha família. Doutora, nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre esses contratos de namoro. Gente, eu tenho os filhos e hoje a preocupação que eu percebo não só com os homens, mas com as mulheres, é sobre a questão de namoro, né? Algumas pessoas estão preocupadas com os bens, elas esquecem do amor e colocam ali o patrimônio, e não é sobre isso, é sobre realmente prevenir. Doutora, me conte um pouquinho sobre se é verdade mesmo que está acontecendo e se é interessante que isso aconteça, esses contratos de namoro e os contratos nupciais, é isso? Patrimoniais. Patrimoniais. Sim. Então, conte um pouquinho para o nosso público sobre essa questão do contrato de namoro. Perfeito. As relações mudaram, né? O direito de família, na verdade, ele não para, ele movimenta, o tempo todo a gente precisa estar nos movimentando também, nos atualizando, justamente para poder adaptar à realidade. E os relacionamentos, né,
cada dia que passa são mais próximos, mais íntimos, muitas vezes se confunde o que é a vida pessoal e muitas vezes o que é a vida a dois. E aí os contratos de namoro, eles vieram justamente por causa disso, porque hoje em dia sabemos que é muito comum, né? Muitas vezes vai para casa só para passar o fim de semana, o namorado vai para casa do outro só para passar o fim de semana, ou às vezes já estão morando juntos, né? Mas não tem a intenção de constituir família, porque é isso que a lei fala, que para configurar uma união estável é necessário que o casal queira constituir família. Vou dar um exemplo, só para entender, para ficar mais claro, né, o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Goiânia, estamos em Goiânia. Imagina, vamos pensar assim para o lado assim, universitário, né? Sim. Vem 2 estudantes, vêm para Goiânia para poder estudar, cada um numa região. Estudantes sabemos que não tem dinheiro, gente, é uma fase difícil. Então, vamos lá, eles começam a namorar na faculdade e se eles dividirem despesa, ficar na mesma casa, dividindo despesa, é mais tranquilo para eles. Concorda? Sim, com eles certeza. estão juntos, seguinte, eles se gostam, se amam, mas não tem interesse nesse momento de constituir família. Eles estão juntos para dividir despesa, quase colegas universitários. Aí o que é comum no relacionamento? Muitas vezes um cresce, o outro fica, aí um começa a comprar o carrinho, já financia o carro, tá dando certo ali no estágio, já é contratado. Aí o relacionamento, em determinado momento, desencontra. Nesse momento que eles resolvem terminar o namoro, a pessoa, muitas vezes, que se sentiu prejudicada, né, na questão da relação, fala, não, mas peraí, a gente vive numa união estável, eu tenho direito à casa, eu tenho direito ao carro. E não é assim que funciona, né? Então, e por essas razões, né, existem os contratos justamente para estabelecer os limites das relações. Então, se você, neste momento, o que é importante muitas vezes, né? Porque nesse caso estamos falando de um relacionamento público notório, mas a intenção nunca foi construir família. Então, vamos lá. A importância, né, dos estudantes, vamos começar por aí também, né? Poder fazer esses contratos, são escrituras públicas feitas em cartório, onde fica determinado que mesmo ambos dividindo a senha do streaming, não constitui uma união estável. E é importante, viu? Até no momento, assim, eu já pulando um pouquinho, desculpa. Mas peraí, quer dizer que se eu arrumar um namorado, quer dizer que se o meu filho ali, né, o meu filho que hoje tem 14 anos, quer dizer que se ele arrumar uma namorada, se ele pretende arrumar uma namorada e morar ali, dividir, compartilhar essas despesas, é importante antes disso consultar um advogado? Sim. Olha que coisa incrível, viu? Você de casa sabia disso? E às vezes a gente até sabe, a gente ouve falar, mas ouvir falar é diferente de certificar-se. Por isso que eu trouxe aqui no Alô Saúde essa advogada incrível que eu conheço de perto, eu sei a responsabilidade dela e sei o que eu recebo em consultório sobre pessoas com problemas gravíssimos em namoro, de relacionamentos mais aprofundados, que hoje é muito diferente de antigamente, né, que a gente namorava ali pelo buraco da fechadura. Hoje esses relacionamentos já começam mais intensos. Sim. Então é muito importante que você, telespectador, preste muita atenção, você que tem namorado, ou que pretende arrumar um namorado, uma namorada, é importante que você entenda o quanto isso pode refletir na sua saúde mental. Porque o tema aqui é saúde mental. Então, como eu posso prevenir em todos os aspectos da minha vida para que eu venha futuramente ser uma pessoa mais tranquila, um relacionamento mais saudável, com tudo nos mínimos detalhes. É sobre isso, não é, doutora? Sim, porque na verdade, o que é determinado, naquele momento ele pode doer. Mas você concorda que não tem como, que a expectativa adoece? Então, vamos lá. Se o casal já determinou que a relação é essa, por mais que lá na frente ela venha a acabar, não tem essa expectativa, a expectativa diminui, porque a relação foi estabelecida, né? Então isso ajuda, sim, ajuda nesse limite. Assim como também no contrato matrimonial. Sim. No contrato matrimonial, a importância de estabelecer coisas que não precisarão ser discutidas,
no momento de um eventual divórcio. A gente sabe que ninguém casa para divorciar. Isso é fato. Ninguém casa para isso. Mas isso pode acontecer. E no momento que acontecer, porque vamos lá, que na hora que casa, tá lindo. O amor é lindo. É. Só que aí, em determinado momento, quando existe esse desacordo, né, vamos dizer assim, que é necessário um divórcio ou uma dissolução, se já tivesse feito toda a determinação antes, lá no contrato matrimonial, se diminui a dor. É o luto em vida, né? Porque aí diminui essa questão. Então, vamos lá. O que pode ser determinado? Nesse momento, se determina da pensão dos futuros filhos, é possível. Da guarda dos futuros filhos, é possível. E dos agregados? Porque hoje é muito comum, né? Desculpa o corte, mas eu acho interessante porque é muito comum hoje as pessoas jovens terem filhos. Então, elas entram numa relação com esses filhos, né? Que eles passam a ser também. Eu fiquei sabendo recentemente que se eu me caso e eu tenho filho, o meu marido, ele é responsável legal por eles, se eles forem menores. É isso mesmo? Então, tem que pensar nesses agregados. Não, na verdade, não. Aí, tá vendo, gente? Olha, eu puxei esse assunto, por quê? Porque isso me foi passado, que se você se casa com alguém ou vai morar junto, tem uma união estável com a pessoa e ela traz filhos para o casamento, você também é responsável por tudo. Se você leva a escola, então você é responsável até em dar pensão para esse filho, que não é seu, é um filho, é um agregado, e me foi passado isso. Por isso que eu falei, não, isso não está certo, isso está errado. Então, doutora, esclareça para o nosso público sobre isso. A diferença, né, do enteado e do filho afetivo. Vamos lá. Muitas vezes você trouxe para o casamento um filho e existe um relacionamento afetivo ali. Nesse momento, o momento da gente poder regulamentar, né, formalizar as relações, já deixar formalizado que existe uma relação de afeto ali, afetiva, filho. Se isso realmente de fato é, ok, acabou o casamento, você pode pedir. Por isso é importante formalizar. Sim. Só que o seguinte, a responsabilidade dos filhos sempre será dos pais. Sempre dos pais. Né? Os pais não tendo condição, vamos estender. Se por alguma razão os pais não têm condição, pode alcançar os avós, alcançar os tios, mas precisa ficar bem comprovado a hipossuficiência, a falta de condição dos pais. Muito em cima disso. Mas como eu falei, a importância do contrato matrimonial é exatamente determinar as regras para lá na frente diminuir o sofrimento, né? Ou seja, a pessoa ela vai poder ali, viver o luto do fim do relacionamento sem precisar sofrer ou discutir coisas que já foram pré-estabelecidas. Inclusive, uma dessas regras que eu acho extremamente importante, porque falamos, pessoas públicas. Hoje em dia, com rede social, todo mundo é público. Então, vamos lá. Exemplo, porque estou no meu segundo casamento, não é para agora, é para a vida toda. Mas vamos lá. Se por alguma razão, o meu casamento, né, vamos supor, eu romper com meu marido, aí eu resolvo ir na rede social, postar uma frase bem reflexiva de fim de relacionamento, né? Todo mundo vai saber que eu tô falando do meu marido. Ou então, eu resolvo falar o porquê que eu estou chateada com ele, sabe? Por que o fim do casamento? Eu vou estar, querendo ou não, eu vou estar acabando com a imagem dele, você concorda? Concordo. E aí, se você deixa determinado que quem falar alguma coisa vai pagar uma multa para o outro, você concorda que a gente consegue evitar? Porque quando mexe no bolso, gente, você sabe que quando mexe no bolso a gente fica bonzinho. Olha, o papo é muito gostoso, mas nós precisamos chamar os nossos parceiros, nossos patrocinadores. É um prazer estar aqui com você. Deixe aí seu comentário, você que está assistindo o nosso programa, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, Alô TV Brasil. Eu vou chamar nossos patrocinadores, tomar uma aguinha e já eu volto.
essa política que as pessoas sentem que falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. É muita emoção, gente. Olha, eu já estou, né, me sentindo letrada aqui no direito familiar, no planejamento sucessório. Aprendi bastante, me tranquilizei também, porque tá ficando cada vez mais difícil ter relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas estão muito adoecidas, estão muito tristes, estão muito depressivos, muito antissociais, acabam às vezes pela carência, se apegando a uma pessoa que não é bem aquilo que ela quer por um momento de emoção, fica noivo, já quer casar, mas preste atenção que nós vamos agora, no nosso último episódio, nosso último bloco do programa, eu quero deixar a doutora Renata bem à vontade para contar, doutora, sobre o quanto isso pode influenciar na saúde como um todo nessa família, né? O que pode acontecer, acarretar, caso a pessoa não entenda a importância desse planejamento. Fique à vontade, nós temos aí mais alguns minutos, é um prazer estar com você aqui. Obrigada. Na verdade, é o que ocorre, né, Maria? Infelizmente, é o que ocorre. No momento do luto, no momento do falecimento, ali, da perda do ente querido, é a hora da prestação de contas. Se o dono, né, se o patriarca ou a matriarca não deixou ali organizado o patrimônio, se ele não teve aquele cuidado de pensar no neto, como falamos no início, ou no sobrinho, ou muitas vezes no filho que tem fora do casamento, que a gente sabe que isso acontece, se não organiza tudo antes, no momento do falecimento, é a hora da prestação de contas. Então, vai ter aqueles que vão sofrer pelo luto, vão sofrer mesmo, né? Vai ter a depressão, vão começar a ter fobia social, que é muito comum, perda de sono. Todas essas coisas, elas são consequências, na verdade. Perseguição, muitas vezes, é comum, muitas vezes, a viúva se sentir perseguida pelos herdeiros, aquela sensação, tipo assim, porque os herdeiros querem a prestação de contas, como eu falei, Sim. Aí elas começam a se sentir perseguidas, né? Então, assim, não existe o luto, não existe o sofrimento. Então, é aquele momento do filho que se sentiu mais amado, se sentiu mais dono do patrimônio. É o momento daquele filho que foi excluído da vida toda querer buscar pelos direitos dele com juros, correção monetária. Exato. E a hora de toda a discussão, é a hora de todo adoecimento, e no meio de toda essa discussão que ela existe, o judiciário ele não vai se envolver. Ele vai esperar a família ter toda essa discussão, né? Eles comporem um acordo, porque eles que vão ter que resolver isso, para ele poder homologar. E aí, para resolver isso, são anos. E quanto mais herdeiros, mais conflitos de interesse, mais dores para serem resolvidas e mais perdas. Então, é muito comum um patrimônio começar com valor X, estou falando valor abiltante, e no momento da homologação, ele está negativo.
Infelizmente, isso é muito comum. Muito comum. E pode acontecer também crimes, alguma coisa assim, doutora, por conta disso? Acontece. Sim. Acontece. Você falando aí, eu fico me lembrando, o pai dos meus filhos, né, do meu primeiro casamento, ele teve 7 filhos, 3 comigo, 2 com a primeira esposa, e aí, enfim, ele teve 7 filhos. E eu me lembro muito, foi em dezembro, os meus filhos falando, né, aquele momento de muita dor, eles olhando para o pai, admirando e falando, meu Deus, ele deixou tudo pronto, ele não deu problema para nós em nada, nem no velório, em nada, tudo resolvido, tudo acertado. Diferente do que a gente vê às vezes, que pessoas acabam cometendo suicídios, né? Vão para a psiquiatria. Você já presenciou, acompanhou algum caso desse que gerou mesmo uma doença mental? Sim, é recorrente, Maria. É recorrente? Infelizmente é recorrente. Sempre terá um membro da família que vai estar mais adoecido que os demais. Né? Porque, querendo ou não, são dores emocionais. São dores emocionais e não tem como. É uma conta que chega. Por isso que tem muito sentido essa conexão do seu trabalho, do programa, para trazer sobre esse assunto, porque é muito pouco falado, né? Mas é muito vivido dentro do escritório. A gente tem que ter todo esse cuidado para acolher e atender as famílias, porque advogar para essa área é praticamente, desculpa, um exercício legal da profissão, não é isso? Mas tem um lado consultório, ambulatório, psiquiátrico, né? Tem tudo isso. Por isso que eu achei muito pertinente falarmos sobre isso de uma forma voltada para a saúde mental. Por quê? Porque se você é convidado num programa para falar sobre planejamento sucessório, não vai ter abordagem dentro do contexto saúde mental. Porque uma coisa que você precisa entender aí, telespectador, é que saúde é diferente de doença. Quando nós falamos sobre saúde, nós precisamos abrangê-la de uma forma holística, na totalidade, onde todas as saúdes são importantes, a financeira, a social, enfim. Agora, claro, no Alô Saúde nós vamos trazer também os nossos especialistas, psiquiatras, porque aí já vai estar tratando os casos da doutora Renata, né? De pessoas que talvez vão precisar dos psiquiatras, dos psicólogos, enfim. Existe sim uma preocupação multidisciplinar na prevenção das doenças e dos transtornos. É por isso que aqui no Alô Saúde, na minha presença e com a minha apresentação, nós vamos abordar sim esses temas que estão muito em moda agora, devido à questão da pandemia, não é? Sim. Aumentou bastante, e principalmente sobre essas questões que a gente precisa entender a fundo. Quando você ouvir um boato, ou uma notícia, uma fake news, ou um copia e cola no WhatsApp, busque as informações. Por isso nós trouxemos a doutora Renata. Doutora Renata, eu acho muito importante também você já ir contando para o nosso público como que pode, onde te encontrar, como te encontrar, como funciona, tem que fazer uma consulta antes. Conta um pouquinho para o nosso telespectador como funciona o trabalho da Paranaguá Advogados. Vamos lá. O nosso atendimento, ele é presencial, né? Nós temos escritório no setor Nova Suíça, aqui em Goiânia, e também fazemos atendimento online, até porque foi algo até da pandemia que trouxe para nós os atendimentos online, eles são recorrentes. Hoje temos atendimento no Brasil, temos também clientes na Europa, e a gente vem cuidando de todos esses familiares, né? A gente consegue trazer essa proximidade, mesmo que online, trazendo o acolhimento e as informações que eles precisam. Então vamos lá, sempre nesse momento do planejamento sucessório, geralmente nós ouvimos os pais, né, os patriarcas, mas a gente sempre tem um momento, depois de ouvi-los, de ver todos os medos que eles têm, né, os temores deles, os receios deles. A gente sempre busca também ouvir os filhos antes de qualquer demanda. É extremamente importante a gente poder ouvir os filhos para poder ajudar e alinhar o melhor planejamento, a melhor estrutura, para poder resguardar os direitos futuros, né? E vem funcionando bem, já teve casos já aqui de perdas, né, de clientes que nós perdemos e que nós conseguimos, pela prevenção do planejamento sucessório, evitar essas doenças, vamos dizer assim, né? Porque, e famílias que literalmente puderam viver o luto,
né? Porque o luto precisa ser vivido. E muitas vezes ele é impedido decorrente dessas questões patrimoniais que elas acabam acontecendo e elas são recorrentes, como eu já falei. Sim. Porque assim, às vezes você que está aí assistindo, você agora começou a entender o objetivo, mas esse momento da perda, nós não estamos aqui prontos para perder, né? Diz assim, a única certeza que nós temos da vida é a morte, mas ninguém quer morrer, não é? Sim. Agora, morrer em paz e deixar em paz os que estão com a dor, para que vivam esse luto, porque o luto também é curativo. Sim. O luto é necessário, quer seja na perda, né, pela morte, quer ser na perda por um rompimento, uma ruptura de relacionamento. Sim. Então é muito importante que a gente viva isso. E por que não viver de uma maneira plena, de uma maneira sensata, madura e respeitar os que estão ficando, né? Os que se foram vão em paz e os que ficam permanecem em paz. Eu acho muito bonito esse seu trabalho. Eu nem sabia o que era planejamento sucessório. Quer dizer, não é que eu não sabia, eu nunca prestei atenção, eu nunca fui a fundo. Por isso eu quero muito me aprofundar mais, né, com você sobre esse assunto. Eu sei que nós temos muitas coisas para conversar, não só nessa área de planejamento sucessório, mas existem muitas situações que nós precisamos realmente nos respaldar, nos resguardar, nos informar com pessoas certas. Por isso que o nosso telespectador com certeza deve estar pensando onde encontrar essa doutora, como encontrar essa doutora. Conte para os nossos telespectadores agora seu arroba, seu telefone, né? Você disse que está ali no setor Nova Suíça. Isso. E como que eles vão poder te localizar agora? E vai seguir a doutora Renata, tá? Eu quero que você, telespectador, adicione ali, a nossa produção vai colocar na nossa telinha, vai ficar aí a legenda, o arroba, o telefone dela, e você vai começar a seguir. Já dê um oi para ela, diga que estava aqui assistindo conosco, Alô Saúde, que você gostaria de entrar em contato com ela para maiores informações. Ai, vou ficar muito feliz. O meu arroba no Instagram é Renata Paranaguá. E o meu telefone, eu vou deixar meu telefone pessoal. Pode? Sim, pode, fica à vontade. É 629-9262-8065. Não tem como não entregar meu telefone pessoal, já que eu cuido de famílias, né? Então, meu telefone pessoal é esse. O telefone do escritório também vou deixar, 62-3636-1067. E contem comigo para tirar dúvidas. O tempo é tão curto, eu achei que ia ter tempo para falar mais coisa, mas não deu para falar muita coisa, mas eu tô feliz. Não, mas nós estamos num bate-papo e a gente já pede para que você deixasse esses contatos, porque às vezes a gente vai conversando, chega na hora mais importante, que é a hora onde as pessoas querem se conectar com a doutora Renata, onde encontrar a doutora Renata. Olha, eu quero que você saiba que foi uma honra muito grande para nós da Alô TV Brasil, recebê-la no nosso programa Alô Saúde, falarmos de uma forma tão descontraída sobre um tema que é tão importante na prevenção dessa saúde mental, da saúde familiar. Doutora, sinta-se abraçada pela nossa produção, pelo nosso diretor, pelos nossos diretores. O Leno é incrível, você vai conhecê-lo ali daqui a pouquinho. Sim. E olha, foi maravilhoso estar com você aqui. Agora a nossa câmera está à disposição para que você se despeça do nosso público. Ai, obrigada pela oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês. E fica o recado, né? A gente tem que se preocupar em viver bem, sim, mas também morrer bem, para a gente ser bem lembrado e para a gente poder perpetuar a saúde dos nossos. Isso aí. Coisa mais linda, gente. Eu tenho certeza que você, nosso telespectador aqui da Alô Saúde, Alô TV Brasil, que você certamente aprendeu muita coisa, informou-se muito. E é isso, Alô TV é informação, Alô TV é vida, é saúde. E você, nosso telespectador do Alô Saúde, é muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por nós. Um abraço muito grande. Obrigada pela audiência. Deixe aí o seu comentário nessa pauta. Inscreva-se no nosso canal Alô TV Brasil e curta todos os nossos episódios. Você é muito bem-vindo, muito querido, e é por você que nós estamos aqui. Porque aqui na Alô TV Brasil, os melhores estão aqui.
Um abraço grande e aproveite bastante esse episódio do Alô Saúde. Audio Jungle.